Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Então hoje vamos dar ênfase aí para dois tipos de texto, o texto didático e o texto enciclopédico, né? Vamos ver aí a característica de cada um deles. Então, vamos falar um pouquinho sobre o texto didático, né? Os aspectos gerais, do que se trata um texto didático, gente. Então, um gênero textual com objetivos pedagógicos, tá? É disposto de maneira a que todos os leitores tenham a mesma conclusão. Por este motivo, ele é considerado um texto utilitário, tá? Então, assim, para entender melhor, o texto didático é aquele que tem como objetivo transmitir a informação sobre algo ou alguma coisa de forma científica, ok? A construção de um texto didático é feita de maneira conceitual, daí esse conceito sobre algo, né? Primando aí pela necessidade do interlocutor de compreender o assunto exposto com um embasamento científico. Então, quando eu busco a informação, o conceito sobre algo, eu estou buscando aí um texto didático, tá? Então, aqui os aspectos gerais, né? A definição é um gênero relacionado ao ensino de um conteúdo específico. Eu só quero saber sobre o sistema planetário. Eu vou buscar esse conteúdo, esse assunto, em um determinado local, né? E vou saber sobre ele por meio de um texto didático. Tudo bem? Então, a intencionalidade desse texto: ensinar algo ou explicar um conteúdo específico a quem não o domina ou não o conhece. Então, assim, se eu desconheço sobre algo e quero saber, eu busco aí através de um texto didático para passar a entender melhor sobre determinados assuntos ou um assunto específico, ok? Tipos textuais, não? Então são textos expositivos, argumentativos, né? Que vai expor aí o conceito, o conteúdo sobre algo, como eu já falei para vocês. E o contexto de circulação, ou seja, onde eu encontro esse tipo de texto? Basicamente em livros didáticos, tá? Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente encontra aí o texto didático também em vários setores da internet, né? Blogs, enciclopédias, né? Sites especializados, tá? E o texto enciclopédico? Ele é muito parecido com o texto didático, mas existe aí algumas diferenças, tá? Então, a definição é um gênero discursivo que apresenta de maneira organizada e sistemática as informações básicas sobre determinado conteúdo de conhecimento humano. A finalidade desse gênero discursivo é registrar e difundir o conhecimento acumulado por meio da criação de uma obra de referência, no caso a enciclopédia, que pode ser consultada por qualquer pessoa. Um exemplo do texto enciclopédico, né, é o verbete. Verbete são aquelas palavrinhas que a gente encontra no dicionário. Então, por exemplo, o dicionário é um exemplo ali, ou melhor, um recurso, melhor dizendo, para encontrarmos um texto enciclopédico, né? Então, gente, qual é a diferença, no caso, entre o texto enciclopédico e o texto didático? Embora eles sejam bem parecidos, o texto enciclopédico, ele vai me dar um conceito básico, resumido sobre algo, sobre uma palavra, por exemplo. Então, eu quero saber o significado daquela palavra, então, de forma bem resumida, eu vou lá no dicionário e fico sabendo sobre aquela palavra em particular.
Já o texto didático, ele tem um embasamento maior, né? Ele tem um conceito maior sobre as coisas. Então, a diferença está justamente aí. O texto enciclopédico, ele é um texto mais básico, mais enxuto. Ele traz ali uma informação essencial e ponto, acabou. Já o texto didático, não. Né? Ele me traz aí todo um embasamento científico sobre alguma coisa, ok? Então, vamos entrar nas funções da linguagem. Independente do tipo de texto, falamos aqui somente sobre 2, mas existem vários outros tipos de texto, né? E para que a gente possa compreendê-los de uma forma mais ampla, a gente precisa aí identificar qual é a função da linguagem empregada nesses textos. Então, primeiramente, a gente vai relembrar ou saber, né, para quem não sabe ainda, quem são os elementos da comunicação. Quando ocorre a comunicação, lembrem, gente, o objetivo do texto, de forma geral, independente de qual seja, é estabelecer a comunicação entre seres, entre as pessoas, correto? Então, quando a gente estabelece esse processo comunicativo, vão aí ter elementos envolvidos nesse processo. A gente vai ter o emissor, que é aquele elemento que emite, né? Ou seja, codifica a mensagem, ele vai emitir a mensagem para alguém. A gente vai ter o receptor, que é justamente quem está do outro lado, ou seja, é aquele elemento que recebe, né? Ou seja, a pessoa ou o grupo que recebe, ou seja, ele vai decodificar a mensagem, ele vai interpretar a mensagem, tá? A gente tem a mensagem propriamente dita, porque se não tiver mensagem não tem processo de comunicação, né? Que é o conteúdo transmitido pelo emissor. A gente vai ter o código. O código é o conjunto de signos usado, né, na transmissão e na recepção da mensagem. Então, assim, quais foram os signos utilizados naquele processo de comunicação, tá? A gente vai ter o referente, que é o contexto, relacionando aí o emissor e o receptor, né? Porque às vezes, dependendo do contexto, uma mensagem ela pode mudar, né, de conteúdo. E a gente vai ter o canal, que é o meio pelo qual circula essa mensagem. Então, assim, só para vocês entenderem rapidamente, né? Eu vou falar, por exemplo, eu estou falando com vocês por meio de uma videoaula. Então, esse é o canal que eu utilizei para me comunicar com vocês. Então, por exemplo, vamos aí colocar esses elementos, né, nessa prática da nossa aula de hoje. Então, eu, nesse momento, estou no papel do emissor, que estou emitindo uma mensagem para vocês. Vocês, alunos, estão no papel do receptor, que estão recebendo essa mensagem. Né? A gente está aqui com a mensagem propriamente dita, que é um assunto sobre 2 tipos de textos e figura aí, né, melhor função da linguagem. O código é a língua portuguesa, eu estou utilizando a língua portuguesa para me comunicar com vocês, né? O referente, que é o contexto, ou seja, nós estamos aqui num contexto de educacional, né? E o canal pelo qual eu estou me comunicando com vocês, aí no caso pelo computador ou pelo celular, tá bom? Então aí a gente vê que num processo de comunicação, esses elementos vão sempre estar presentes, ok? Então, observem aí, ó, as atitudes e reações dos comunicantes são também referentes e exercem influência sobre a comunicação, ok? Então aqui, gente, quais são as figuras de linguagem, né? Como eu falei para vocês, quando eu me comunico, ou qualquer outra pessoa, né? Qualquer relação aí de comunicação entre elementos, podemos dizer assim, no processo de comunicação aí, a relação entre interlocutores, vai ter um objetivo, sempre. Toda mensagem, ela vai ter um objetivo, e esse objetivo está pautado justamente na função da linguagem, tá? Então, olha aqui, ó, o emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo, informar algo, demonstrar seus sentimentos, ou convencer alguém a fazer algo, entre outros, tá?
Então, consequentemente, a linguagem passa a ter uma função, que são as seguintes. Então, a gente tem a função referencial, a função apelativa ou conativa, a função emotiva, a função metalinguística, a fática e a poética. Então, vamos entender aí, né, cada uma delas a partir das características que elas apresentam. Tá? Então, uma observação aqui, ó. O mesmo contexto, tá, pode apresentar aí duas ou mais funções, ok? Simultaneamente. Então, uma poesia em que o autor discorra aí sobre o que ele sente ao escrever poesias, tem a mesma linguagem poética, emotiva e metalinguística no mesmo texto, tá? Então, só para vocês entenderem que, embora a gente tenha aí as as funções da linguagem de forma didática aí apresentada para vocês, um mesmo texto, uma mesma mensagem pode reunir aí duas, três ou mais funções, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aí, começando pela função referencial. A gente vai ter a função referencial quando o objetivo do emissor é informar, tá? Pura e exclusivamente. Então ocorre a função referencial, também chamada de denotativa ou de informativa. São exemplos da função denotativa, a linguagem jornalística e científica, que vai, né, ser a linguagem do nosso texto didático. Foi o texto que eu comecei aí a explicar no início da aula, tá bom, gente? Então, um texto didático vai ter a função referencial. Por quê? Porque o objetivo desse texto, ele é informativo. Então, vocês observam, conseguem compreender que cada mensagem, cada texto vai ter aí uma função específica, tá? Então, aqui, ó, numa cesta de vinho temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã vermelha e uma pera. Então, aqui a gente tem uma informação sobre o conteúdo de uma cesta de vinho. Então, aqui a gente teria aí a função referencial, tá? Aqui a característica, ó, da função referencial, ela vai ser centralizada mais no referente, né? Ou seja, na mensagem. Quando o emissor procura oferecer informações da realidade, ela vai ser mais objetiva, direta, vai ser denotativa porque vai sempre se pautar no sentido real das palavras, vai evitar aí um pouco aquele sentido figurado. Então, por isso, tem uma linguagem mais denotativa, aquela linguagem mais do dicionário, né? Prevalece nesse tipo de função a terceira pessoa do singular, né? E a linguagem usada aí, como eu falei para vocês, é uma linguagem muito utilizada em jornais, em livros científicos e por aí vai. A função conativa. Então, ocorre a função conativa ou apelativa, né? Tem esse outro nome também, quando o emissor ele tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. Então, é comum o uso do verbo no imperativo nesse caso. Compre aqui e concorra a este lindo carro. Esse compre aqui é uma tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar a ação de comprar. Então, essa função conativa, ela tem aí uma característica de apelativo, né, de convencimento, tá? Então, olha aqui, ó, ela está mais centralizada no receptor, né? O emissor ele procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso do tu e do você, ou o nome da pessoa, além, né, de outros vocativos, e o modo imperativo do verbo, tá? É usada nos discursos, nos sermões, em propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que a mensagem de um político tem função conativa, né? Ou seja, o objetivo de persuadir ali, né, de tentar convencer o receptor a mudar aí o seu comportamento ou fazer aquilo que ele quer. Função emotiva. Então, quando o emissor demonstra seus sentimentos ou emite aí suas opiniões ou sensações a respeito de algum assunto ou pessoa.
Acontece a função emotiva também chamada de expressiva. Então, a função emotiva também recebe o nome de expressiva e tem aí como objetivo demonstrar sentimentos ou opinião do emissor a respeito de alguma coisa. Ok? Então, aqui, ó, nós o amamos muito, Romário. Então, aqui a gente tem um sentimento aí exposto pelo emissor, tá? Aqui a gente tem a característica da função emotiva, então ela vai ser centralizada mais no emissor do que no receptor, porque vai revelar aí, né, a opinião e a emoção desse emissor. No caso, vai prevalecer a primeira pessoa, já que o emissor é o falante. Vai ter muito uso de interjeições e exclamações, tá? E é uma linguagem das biografias, de memórias, poesias líricas, cartas de amor, que é onde ali são textos, né, que emitem a emoção de quem escreve. A função metalinguística. Então, essa é muito interessante. Essa faz muito parte do nosso dia a dia, do nosso contexto escolar, tá? Ela é utilizada do código para falar dele mesmo. Então, por exemplo, quando eu uso a língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa, eu estou usando a função metalinguística. Então, por exemplo, nesse exato momento eu estou usando a função metalinguística, porque eu estou usando a língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa. Então, metalinguística seria eu utilizar um código para falar dele mesmo, tá? Então, por exemplo, uma pessoa falando do ato de falar, outra escrevendo sobre o ato de escrever, palavras que explicam o significado de outras palavras. Então, por exemplo, o texto enciclopédico, né, que eu também falei lá no início da aula, ele tem a função metalinguística, né? Poderia dizer que um verbete enciclopédico tem a função metalinguística, porque o código ali é a língua portuguesa, são as próprias palavras, me dando informação sobre outras palavras, certo? Eu acho que ficou claro para vocês aí o que seria a função metalinguística. Então, olha aqui um exemplo, para ficar, né, bem bacana aí para vocês. Escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Então, aqui a pessoa está escrevendo que gosta de escrever. Então, aqui seria uma função metalinguística também. Características dessa função. Centralizada no código agora, não é nem no emissor nem no receptor. A centralização dessa função é no próprio código, né? Ou seja, no recurso utilizado para praticar aí o processo de comunicação, tá? Então, centralizada no código usado na linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto. Então, aí são exemplos, né, de função metalinguística. Principalmente dicionários são repositores de metalinguagem, como eu falei para vocês, tá? Então, temos aqui uma observação. Em um mesmo texto, podem aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual a função predominante no texto para então defini-lo. Bem interessante essa observação, porque provavelmente vocês vão fazer exercício onde a gente vai ter esse assunto ali desenvolvido, né? E aí, quando você se depara com uma atividade que pede para você identificar qual é a função da linguagem naquele texto, e como a gente viu aqui, que pode aparecer mais de uma função, como é que eu faço? Então, para classificar ou para identificar qual é a função daquele texto, a gente vai ver o que predomina. Então, num texto enciclopédico, por exemplo, a gente tem o texto informativo, ele também é um texto informativo. Mas o que vai predominar? A informação ou o código falando dele próprio? Então, aí eu diria que é a função metalinguística, né? Ou seja, é o código falando dele próprio, embora eu também tenha a função informativa nesse texto. Então, sempre focar nisso, ver o que está predominando
predominante ali naquele texto, tá? A função fática. A função fática, ela ocorre quando o emissor testa o canal de comunicação, a fim de observar se o receptor o entendeu. Então, são perguntas como, não é mesmo? Você está entendendo? Eu faço muito isso, né? Eu uso muito a função fática com vocês, né? Esse você tá ligado aí já é mais da linguagem coloquial, tá, gente? Mas não deixa de ser a função fática. A frase como, alô, oi, tudo bem aí? Então, são funções fáticas, ou seja, a gente usa aí o código, né? Ou seja, a gente usa um canal, na verdade, código não, mas um canal para enfatizar, né, sobre a percepção, para enfatizar não, para perceber se o receptor está atento ali à mensagem, ao processo de comunicação, ok? Então, frases como aqui temos aqui, são exemplos de função fática. Aqui outro exemplo, né? O alô, alô, ei, alô. Então, eu usou aí um canal, né? Eu não sei se vocês lembram disso, né? Esse microfone sem fio, isso era uma brincadeirinha do passado, né? Hoje, com a tecnologia, não se brinca mais assim. Agora vai direto pelo telefone, manda um WhatsApp, tá tudo certo. Mas antigamente, né, quando a gente não tinha aí os telefones à disposição, a exposição não, mas como é que eu posso dizer para vocês? Disponível para todo mundo, né? Podemos dizer assim, né? No passado, criança não tinha telefone celular como você tem hoje. E aí a galera gostava de brincar assim, ó, a gente chama de telefone sem fio. Pegava um copinho, botava um barbante, aí botava no outro copinho e ficava lá falando, né? Um falando com o outro. Mas, né, tecnologia veio para deixar algumas coisas para trás. Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, gente, característica aí da função fática, tá? Centralizada no canal, né, tendo como objeto, como objetivo, prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal, ou seja, se a pessoa realmente está conseguindo se comunicar. É a linguagem das falas telefônicas, por exemplo, das saudações, né? E textos similares aí, textos parecidos, tá? Função poética. Então, a linguagem é a linguagem das obras literárias, né? Principalmente das poesias, em que as palavras são escolhidas e dispostas de maneira que se tornem singulares, ou seja, né? São escolhidas ali a dedo, de uma forma muito carinhosa, muito caprichada ali pelo poeta, tá? Então, vamos ver aqui, ó, a gente tem aí uma estrofezinha, clímax, né? No peito a mata, aperta o pranto, do olhar do louco por meia lua. Então, assim, é único, é exclusivo. Aqui, às vezes, quem está lendo pode nem entender qual foi a mensagem do poeta, mas ele escolheu ali as palavrinhas para representar o que ele sentia naquele momento. E aí é único. Quem entender, entendeu. Quem não entender, paciência, né? Tem isso, a poesia tem isso. Tem que ter toda uma sensibilidade para você conseguir entender aí alguns textos poéticos. Aqui, ó, característica da função poética, ela é centralizada na mensagem. Então, foi o que eu falei, o receptor, ele precisa ter uma sensibilidade para entender. A mensagem não tá centralizada nele, está centralizada na própria mensagem, revelando aí, né, recursos imaginários criados pelo emissor, no caso, pelo poeta. Temos aí como característica, né, a afetividade, né, sugestão. Tem uma linguagem conotativa, ou seja, aquela linguagem mais figurada e metafórica, né, valorizando aí as palavras e suas combinações. É uma linguagem, como eu falei, se ela é conotativa, ela é figurada, apresentada na maioria das obras literárias. Quando a gente fala em texto literário, a gente pensa logo em figura, linguagem figurada, né? Ou seja, uma linguagem conotativa, tá? E aí a gente encontra essa linguagem conotativa ou figurada
em letras de músicas, né, em algumas propagandas e por aí vai. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Vamos para as nossas atividades, ok? Vou colocar as páginas do livro, como eu sempre faço, e a gente vai trocando, a gente vai fazendo um bate-bola, né, por meio do grupo do WhatsApp, tá? Qualquer coisa, só mandar mensagem. Então vamos lá, vamos exercitar.